Eu saudo a todos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada, no livro de João, o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, nós encontramos a cura de um paralítico de Betesda. Quando você lê, você vai encontrar a cura do paralítico em João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 15. Isso você encontra no Evangelho de João. Chegando ao versículo 16 do capítulo 5, o Evangelho de João diz: Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu desta forma: Na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Observe bem que essa escritura, o irmão Brana nos ensina que o Senhor Jesus trabalhava através das visões. Ele via e aí ele fazia. Então o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Pai estava revelando o que o Filho devia fazer. O Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se, naturalmente, como está escrito, o Filho não vê o Pai fazer. Né? Se ele não vê, não tem como fazer. Mas tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Aí está o segredo do ministério de Jesus, não é? O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então Jesus seguia as visões do Pai. Estas são escrituras que o mensageiro aprendeu com o anjo do Senhor acerca do seu próprio ministério. Nós temos um testemunho muito bonito. Diz assim: em 24 de abril de 2017, publicamos um artigo de um ministro australiano chamado Len Jones, intitulado Participei de mais um encontro Brana, do ano de 1959, o encontro. Foi um artigo complementar sobre sua primeira visita a um dos encontros do irmão Brana, que ele fez no ano de 51, na Colômbia Britânica, e depois em 54 também em Shreveport, Louisiana. Então, esta publicação, relatório, testemunho deste reverendo Len Jones, ela foi publicada em uma revista australiana, cujo nome era Evidência, e depois publicada em várias revistas religiosas no final dos anos 50, e a gravação A Voz de Deus reproduziu esse testemunho para nós. Diz assim: em 1954, era meia-noite, era meia-noite, não é? Ele participou do encontro do irmão Brana, de um culto, né? E era meia-noite e meia, quando este homem, irmão Jones, disse: Acabei de chegar de um encontro, Brana. Gostaria de anotar as minhas impressões enquanto tudo está em minha mente. Sinto que é meu dever para com as outras pessoas contar o que vi e também o que ouvi nesta reunião. Foi o mais perto do céu que já estive. Foi o mais perto do céu que já estive, o mais perto também que esperarei estar do céu enquanto viver na terra.
Nunca esquecerei desta noite. Algo aconteceu comigo e nunca mais serei o mesmo. Vou lhes contar o que vi e ouvi. Por favor, acreditem em mim, por incrível que pareça, pois é a verdade. Ao chegar no culto em Shreveport, o secretário da igreja me disse que o irmão Branham ia pregar na noite seguinte e que nossas 2 reuniões foram anunciadas em conjunto. Bom, eu fiquei muito satisfeito. Eu queria tanto estar em um culto assim, pois tinha ouvido falar muito sobre o ministério do irmão Branham. A única propaganda feita da reunião do irmão Branham foi um anúncio no jornal. Nada mais era necessário, porque quando o irmão Branham visitava uma cidade, a igreja ficava lotada, inclusive com pessoas de pé. Alguns vieram até mesmo de 320 quilômetros para estar naquele culto. Um dos primeiros homens que conheci foi o pastor Benton Hodge. Este homem veio de uma cidade de longe, 402 quilômetros de distância. E o nome da cidade era esse que eu citei. Para quem eu havia pregado recentemente, o nome dele também, o reverendo Gordon Lynch, editor da revista Voz da Cura, veio de uma distância longe também, do Dallas, Texas. Bom, na mensagem do irmão Branham que ele pregou na primeira noite, ele disse que ele deveria ter ido para a África do Sul e a Índia. Mas enquanto ele se preparava, o irmão Branham disse: um homem veio até a minha casa vestido com roupas estranhas, com certo apetrecho na cabeça, que ele descreveu e que nunca tinha visto antes aquele homem. Mas aquele homem disse para o irmão Branham: não viaje para o exterior até setembro. E ele olhou novamente para aquele homem e o homem tinha desaparecido. Mais tarde o irmão Branham descreveu o homem para mim. Claro, quando o homem desapareceu, o irmão Branham entendeu que tinha sido uma visão. Bom, esse foi o toque milagroso que caracterizou toda aquela reunião, pois ainda estávamos para ver e ouvir muitas coisas maravilhosas. O irmão Branham cancelou imediatamente a sua visita à África do Sul e Índia, conforme o homem disse. Então ele partiu, conforme instruído, e sua reunião na Índia seria patrocinada, não é? Pela igreja anglicana, quando ele fosse. Falando sobre a escritura naquele culto, o irmão Branham relatou sobre o amor perfeito, mostrando que lança fora o medo. Ele disse que o amor era a coisa mais importante no mundo e que nada lhe podia resistir. Ele disse também que as pessoas, os animais, sabiam se você os amava e que não tem como enganá-los. Para ilustrar isso, ele contou uma história de sua própria experiência. Ele contou a história que um dia estava atravessando um campo aberto quando um touro feroz o atacou. Não havia árvore em que ele pudesse subir e nenhuma cerca para atravessar, pois ele estava no meio do campo. Não havia esperança para ele a não ser Deus. Contando essa experiência, ele disse que uma paz estranha o dominou e ele viu que o animal não poderia machucá-lo. O touro bateu o pé no chão por um tempo, depois disparou em sua direção com muita velocidade e lá estava ele desamparado no meio do campo, com um touro vindo contra ele. Tudo que ele fez foi ficar parado lá e dizer bem calmo enquanto o touro chegava cada vez mais perto: você não pode me machucar. Eu não quero machucá-lo também. Agora vá até lá e deite-se. O touro continuou vindo até estar 90 centímetros dele, quando simplesmente parou. Fez exatamente o que ele disse. Bom, o touro obedeceu. Nessa reunião, quando ele contou isso, nossa mente voltou-se para Daniel na cova dos leões, na hora
a gente pôde lembrar disso. Ele ilustrou ainda mais o poder do amor, não apenas sobre as pessoas, mas também sobre os animais e insetos. Ele contou que um dia estava cortando uma grama em sua casa ali, estava sem camisa, porque era um dia muito quente, e um enxame de vespas foi perturbado e veio voando ao redor dos seus ouvidos, preparando para atacá-lo. Ele novamente falou calmamente com as vespas e lhes disse para ir embora, pois não queria machucá-las e não queria que elas o machucassem. Naquele momento elas se afastaram, voando calmamente, sem molestá-lo. Ele disse que foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando a víbora se prendeu em sua mão e ele simplesmente a jogou no fogo, sem medo algum. Falando de cura, o irmão Branham disse que Jesus não curou a todos no tanque de Betesda. Ele passou por muitos, sem dizer uma palavra. Ele poderia ter curado todos eles, mas não o fez. Houve apenas um que foi curado. E assim ele disse, a mesma coisa é hoje. O Senhor bem pode fazer isso, mas apenas alguns se esforçam para tocar a orla de suas vestes. Ele disse também, ensinando para nós sobre como Jesus trabalha, que Jesus não podia dele mesmo fazer coisa alguma. Por isso ele passou por aquele tanque e porque não foi no primeiro dia atender a súplica de Maria, Marta, estas coisas em relação a Lázaro, ele tinha que esperar até que o pai falasse com ele, pois ele não podia fazer nada sem que o pai lhe mostrasse. Por isso, no tanque de Betesda, ele curou só aquele homem, que é o que o pai mostrou. Também não pôde ir até Lázaro, até que o pai autorizasse. Então, o irmão Branham continuou mostrando que Jesus via tudo em visões, discernia os pensamentos dos homens. Então, o que podemos dizer sobre estas afirmações? Que sabemos sobre essas coisas? Isso está totalmente fora do nosso domínio, mas aqui estava um homem que vivia naquele exato domínio, e antes que a noite terminasse, ele faria exatamente o que estava falando, da maneira mais surpreendente. Veja, o irmão Branham é um homem fora deste mundo. Isso é o que o pastor Jones viu. Ele vive completamente em outro mundo. Nunca vi tais coisas. Nunca vi tais coisas. Nunca conheci um homem assim. E não espero encontrar outro enquanto viver. Depois que terminou de falar, o irmão Branham disse, agora, se eu sou o profeta de Deus e as coisas sobre as quais falei, né, são verdade, vão acontecer esta noite. Se não acontecerem, podem me considerar um falso profeta. Bom, o pastor Jones disse, eu nunca ouvi um homem dizer algo assim. Nunca tinha ouvido um homem falar com tanta autoridade. Antes do início da reunião, os cartões haviam sido entregues por seu filho àqueles que desejavam receber orações. Esses cartões eram numerados, por exemplo, de L50 a L100. O irmão Branham disse que oraria por todos com cartões numerados. Do auditório lotado, 15 pessoas se apresentaram para receber oração e ficaram na fila. Então eu pensei, veremos se este homem vai ficar só na teoria e teologia como o resto de nós, ou se ele realmente tem um conhecimento experimental das coisas que ele diz. Bom, logo me convenci de que ali de fato estava um homem que praticava as coisas que pregamos. Quando as 15 pessoas ficaram de pé, de frente a ele, essas pessoas, ele disse, são todas estranhas para mim? Nunca as vi antes. Não as conheço de modo algum. Agora, ele continuou dizendo, veremos o que o Senhor fará essa noite. Então ele afirmou, Satanás é apenas um blefe. Jesus ganhou a vitória na cruz do Calvário
e nos tornou o chefe. Também, claro, nós falamos a mesma coisa, mas este homem iria demonstrar isso diante de nós. Então veja, irmãos, o que é um homem, uma pessoa que presenciou um culto do profeta desta era. A primeira pessoa que ficou na frente dele foi uma mulher magra, de meia idade, muito calma mulher. O irmão Branham era sempre muito gentil e falava de maneira calma. Quando se tratava com as pessoas, ele nunca erguia a voz, nem ficava agitado ou perturbado. Ele era completamente senhor da situação o tempo todo. Veja, o irmão Branham é exatamente o tipo de homem que sempre pensei que um cristão deveria ser. Não há nada de turbulento ou arrogante nele. Ele é um homem manso, humilde, no sentido mais verdadeiro da palavra. A gente percebe no irmão Branham que ele tem um só objetivo na vida, que é agradar a Deus. E também eu vi que o irmão Branham era amado por todos. Ninguém o invejava por seu sucesso ou tem inveja de sua grande popularidade. Ele se sente tão à vontade nos maiores auditórios do país, por exemplo, com 10 mil lugares que costumavam ficar lotados, aonde quer que ele vá, como em sua humilde casa, ministrando às pessoas que o procuravam lá. Bom, quando essa primeira pessoa ficou na frente dele, todos nós ficamos sem fôlego, esperando para ver se o que ele disse ia de fato acontecer. Muitos pregadores contam o que aconteceu em outras reuniões, em outros lugares, mas aqui estava um homem que já havia dito: se sou profeta de Deus, as coisas sobre as quais falei acontecerão esta noite. Se não acontecerem, podem considerar-me um falso profeta. Ele esperou um pouco, pois não estava com pressa, falou calmamente com a mulher, como se esperasse pela inspiração. Agora, não a conheço de modo algum, ele disse, nunca nos encontramos antes. Se puder lhe contar coisas sobre a senhora e o que há de errado, a senhora admitirá que o senhor me revelou isso, pois ninguém poderia fazer tais coisas por seu próprio poder. Bom, a mulher concordou. O ar estava eletrificado e a atmosfera estava tensa de excitação e expectativa. Eu agora registro exatamente o que ele disse a ela, pois anotei enquanto ele falava. Ele disse: a senhora não é de Shreveport, a senhora vem de um lugar fora da cidade. Vejo que o lugar de onde vem tem muitos pinheiros, está certo? A senhora confirmou que estava certo. Ele disse: vou lhe dizer onde é. E ele continuou: é Camden, Arkansas. Sim, seu nome é Dorothy, mas chamam a senhora de Dolly. O nome é Dorothy, mas chama a senhora de Dolly. Sim, é Dolly Yacht. E a senhora tem 2 tumores no estômago. Quando disse isso, houve grande agitação entre a multidão. Parecia que todos estavam chorando, soluçando e gritando ao mesmo tempo. Algo aconteceu por dentro de mim e sei que nunca mais serei o mesmo. Por favor, não sugiram jamais que houve algo falso nisso tudo. A própria atmosfera do lugar e o espírito do homem tornaria esse pensamento quase um sacrilégio. Você estaria blasfemando? Seria um sacrílego. Bom, tudo isso aconteceu a menos de 2 metros de onde eu estava sentado. Eu estava na plataforma. A mulher saiu dali chorando, soluçando e louvando a Deus. Quando eu vi ela pela última vez, ela estava ajoelhada em silêncio em um dos corredores da igreja, com as mãos levantadas, louvando a Deus, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Então veja a experiência desse pastor Len Jones na reunião do profeta que ele participou. Ele continua o seu testemunho. Aqui ele diz assim: tantas pessoas estavam chorando, sem dúvida que estavam vendo prodígios, coisas sobre as quais tínhamos lido
muitas vezes na Bíblia, mas que nunca pensamos que teríamos o privilégio de ver. A segunda pessoa que compareceu diante do irmão Branham também foi uma mulher. Ele lhe disse que ela era uma cristã e que ela tinha uma úlcera na perna, perto do pé. Olhei para baixo e vi que o pé estava enfaixado. Mas o irmão Branham não tinha visto isso. Ele estava completamente concentrado em Deus. Mais tarde ele me disse que o homem tem 5 sentidos, mas há também um 6º sentido, e esse é exatamente o âmbito em que ele estava vivendo num momento como aquele. E eu creio nisso. Ele pôde ouvir a si mesmo falando, mas sua voz parece muito distante. Agora, não diga que isso é espiritismo, algo falso, algum poder maligno. Simplesmente não é. Fora com esse pensamento. Isso não é nada além do poder de Deus. Isso é o Deus da Bíblia, a qual é a palavra inspirada e também é nosso guia e regra de conduta em tudo. Um pensamento diferente desse também não lhe passaria pela cabeça se você estivesse lá e fosse testemunha de um culto como esse. Claro, você jamais iria pensar tais bobagens estando numa atmosfera santa como aquela. De fato, o irmão Branham falou longamente sobre o mal, o falso, a imitação e o verdadeiro, o poder de Deus e o poder do diabo. Após uma reunião como essa, podemos entender bem o que os fariseus disseram de Jesus. Ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Não sou um garoto que se deixa levar pelo entusiasmo. Se não sei algo agora que tenho 53 anos e também 30 anos de ministério cristão, veja, eu já fui em aproximadamente 40 países. Se eu não souber alguma coisa, então não vou saber nunca. Mas eu te digo, aquilo que eu vi nas reuniões do irmão Branham era verdadeiro. Aquilo era Deus. Aquilo era a Bíblia. E você seria o primeiro a reconhecer também se você estivesse lá. De repente ele parou, esperou, olhou em volta, como se algo tivesse sido revelado a ele. Não podíamos ver. Claro, não podíamos ver o que ele via, mas nós podíamos perceber que algo estava acontecendo. Ele estava vendo alguma coisa. Então, ele se voltou para a congregação e disse, bem ali, apontou com a mão em certa direção e disse, há um homem com câncer. Ele não tem cartão de oração. Ele está sentado aí na congregação. Sua esposa também é cega. Está ao lado dele. Do outro lado está sua filha, que sofre de epilepsia. Observe, irmãos. Um homem com câncer, a mulher cega e a filha com epilepsia. Então ele disse o homem para colocar os braços em torno da esposa e da filha. E ele oraria por eles. Mais tarde ouviu os três, o pai, a mãe e a filha, entrando na sala de oração para entregar o coração a Cristo. Conhecemos a Escritura que diz, vendo que tinha fé para ser curado, mas este homem a pratica. A grande multidão foi tomada pela emoção e tensão. Tudo o que o irmão Branham fez foi dizer em voz baixa no microfone, tenham fé em Deus. Após a reunião, o irmão Branham, que é tão acessível no que diz respeito a todos esses assuntos, e tão transparente e ansioso para explicar e contar tudo o que sabe, já que sua vida é falar dessas coisas, disse-me que vê uma luz pairando sobre diversas pessoas e que ao mesmo tempo lhes são reveladas todas as circunstâncias da vida daquelas pessoas. Muitas e muitas vezes ele vê o pecado na vida das pessoas e lhe diz em voz baixa o que elas fizeram e que devem corrigi-lo por confissão ou restituição. 15 pessoas se apresentaram diante dele. Em todos os casos, ele lhes disse o que havia de errado com elas
e coisas relacionadas à sua vida passada. De vez em quando ele parava, olhava para a congregação, apontando para as pessoas e dizendo o que havia de errado com elas. Ele sempre falava com autoridade. Ele não cometia erros. Disseram-me que nunca comete. Não, enquanto a unção de Deus está sobre ele, é impossível errar. Ele disse a uma pessoa: você está nervoso? Você também tem problema na bexiga e algo errado no peito? A outra ele disse: você tem problema de coração, o qual está piorando? Você vem de Fort Worth, Texas. Você também está preocupado com o menino que tem um problema no umbigo? A outra ele disse: você tem problemas por causa de uma operação? E para a outra ele disse: você tem alguns problemas nas costas? Levante as mãos e louve a Deus e vá embora saudável. Ele não hesitava em nada, nunca dizia você tem, mas sempre, veja, nunca ele dizia você tem, mas sempre dizia você tem. Ele não perguntava, ele afirmava, tinha certeza, sempre com autoridade. E a grande multidão de pessoas chorando, enxugando as lágrimas e dizendo como no passado: nunca tal vimos antes, hoje vimos prodígios. Então aqui temos o testemunho do nosso irmão Jones, que era um pastor, não é? E aquilo que viu e o que ele pôde discernir daquelas reuniões que ele participou ali nos Estados Unidos, vendo o profeta de Deus sendo usado pelo Espírito Santo. Poderíamos continuar falando de tantos casos. À medida que ele olhava para a congregação e dizia a uma mulher: você teve septicemia, e a outra: você está nervosa, tem problema de estômago, e ainda a outra: você não terá de ser operada para retirar esse tumor, sempre produzindo o mesmo efeito. Bom, mas talvez já seja o bastante, sempre, foi muitas coisas que eu vi, mas eu acredito que seja o bastante. Uma mulher gritou quando ele lhe disse o que estava errado, mas foi um grito de libertação e não de medo. A saída do povo após a reunião não foi uma confusão, mas todos saíam em ordem. Nunca vi nada igual. Deus esteve naquele lugar, inclusive naquela noite. Não creio que verei algo assim novamente, embora eu tenha esperança de ver. Quando o irmão Branham terminou de orar e deixou a plataforma, o reverendo Gordon Lindsay, da revista Voz da Cura, assumiu a reunião e fez o apelo para os que não eram convertidos e outros se acertassem com Deus. Depois ele me disse que foi muito fácil fazer o apelo. As mãos se ergueram por toda parte, uma grande multidão se aglomerou na sala de aconselhamentos para se render ao Senhor, sem apressar ou solicitar o que quer que fosse. As pessoas procuravam, queriam entregar o coração. Ora, tudo isso foi o que todos, nós sentimos, todos, que deveríamos acertar com Deus e entregar a Ele todo o nosso ser. Ali nós sentimos impactados pelo poder de Deus. As pessoas foram ficando, ninguém queria ir para casa. Creio que foi o Dr. Bob Koch, presidente internacional da Juventude para Cristo, que, quando solicitado a comparar Billy Graham com o irmão Branham, ele disse: Billy me lembra João Batista, Billy Graham, e o irmão Branham me lembra o Senhor Jesus Cristo. Não criticando Billy Graham. Billy Graham está fazendo um trabalho tão maravilhoso para Deus nos dias de hoje. Trata simplesmente de dois homens diferentes, com ministérios diferentes. Homens proeminentes de todas as esferas da vida consultam o irmão Branham e muitos são seus amigos. Muitos têm sido ajudados por ele. Homens de todas as denominações confiam nele, pois ele não é um homem denominacional. O irmão Branham era um homem que a gente via que não tinha esse espírito de denominação. Por exemplo, homens como o atual arcebispo
anglicano na Índia, o Dr. Stanley Jones, Kenneth G. Courser, do jornal Intelligence, foram apenas alguns dos nomes de destaques mencionados na conversa que tivemos. Depois, quando a reunião terminou, eu tive outra alegria, porque estava reservado para nós podermos conhecer o irmão Branham pessoalmente. O reverendo Jack Moore, da Igreja Tabernáculo da Vida de Shreveport, e Gordon Lindsay, editor da revista A Voz da Cura, e também o irmão Branham e eu tivemos um tempo adicional juntos, enquanto comíamos e tínhamos um momento de companheirismo no restaurante e no carro do irmão Moore. A última coisa que o irmão Branham fez antes de nos separarmos foi dizer, quando estávamos assentados no carro do irmão Moore, ele disse, vamos ter uma palavra de oração juntos. Quando ele orou por cada um de nós individualmente, ele então nos deu boa noite, deixando-nos em muito melhor condição após nosso contato com este homem de Deus. Este irmão que dá esse testemunho é o reverendo Len Jones. Ele é um ministro pentecostal na Austrália. Ele participou das reuniões do profeta e ele relata o que ele pôde discernir. Como um ministro, ele tinha discernimento e pôde ver que realmente o que estava ministrando no profeta era o genuíno Espírito de Deus. Isso serve, irmãos, para nos ajudar a valorizar o que temos, o que Deus colocou em nossas mãos. Não que nós precisamos disso para crer, mas isso ajuda a nossa fé. Porque afinal, há tantos que até mesmo dizem que ele é um falso profeta. Há muitas críticas com relação ao ministério do irmão Branham, mas as pessoas que realmente tinham discernimento puderam ver que Cristo estava neste homem. Então este é o homem que Deus nos enviou nesse tempo do fim para restaurar a sua palavra e também restaurar a imagem de Cristo na igreja, para que a igreja possa ter um só Senhor, uma só fé, um só batismo, crer exatamente como os apóstolos criam. Então que Deus te ajude com este pequeno testemunho, uma leitura, desculpe um pouco de erros na leitura, mas corrigindo logo após, mas que isso sirva de ajuda para todos nós e de bênção para o teu coração. É o desejo do meu coração e que Ele te conceda um ótimo momento com Cristo todos os dias.